ciúme. O que causa este sentimento na maioria das pessoas? Falta de fidelidade. Acho que isso é uma coisa que causa muito ciúmes, quando a pessoa não tem comprometimento no relacionamento. Eu sou uma pessoa ciumenta. Um dos motivos é a insegurança, né? Meu namorado conversar com as meninas, entendeu? Aliás, sair com os amigos também, né? Isso também transforma em ciúmes. São várias as coisas. Ciúme é um sentimento que a gente tem quando a gente ama uma pessoa e tem medo de perdê-lo. Então é um ciúme normal, é um sentimento natural que faz parte da vida da gente. Segundo Débora, o ciúme pode se tornar um pesadelo na vida de muita gente. Ele se torna um problema quando ele passa a interferir na nossa vida de uma maneira negativa. Por exemplo, quando o ciumento perde tanto tempo pensando nas possibilidades de traição e checando, avaliando se a pessoa está traindo realmente, investigando, vasculhando bolsa, anotações, aparelho celular. Hoje em dia, com a tecnologia, quando a pessoa passa muito tempo nas redes sociais investigando o namorado, o parceiro ou a parceira, aí a gente começa a considerar isso um problema e a tratar. Marcelo é promotor de eventos. Saiu de um relacionamento de 5 anos e conta um pouco de como eram as atitudes da ex. Ficava em cima, não dava muito espaço, mexendo no celular, checando meus e-mails. Se tá na balada, fica de olho em mim mesmo. Se chega alguma mulher perto, ela vem pra cima. Então é um negócio meio crítico. Às vezes eu tava conversando com alguma menina, alguma pessoa que não tinha nada demais, ela dava às vezes umas baixarias. A gente tem o ciúme normal, que é esse, que está relacionado ao amor. Porém, o ciúme normal, quando a gente se dá conta de que a relação não está em risco, a gente não está perdendo o ser amado, ele não está nos traindo, esse é o ciúme normal. O ciúme doença ou ciúme patológico, ciúme delirante, é aquele que, mesmo quando a gente percebe que nada está acontecendo, quando a gente verifica que não existe uma traição, isso não alivia a nossa angústia. A gente volta a investigar a pessoa, volta a se preocupar com essas questões. Cuidado! O ciúme normal pode se tornar patológico. Algumas pessoas sem uma história anterior de ciúme patológico, elas podem, de repente, se envolver numa relação que, por alguma situação, intensifica as fraquezas da pessoa, porque o ciúme também tem a ver com a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, pode ser que em algum momento na relação a pessoa fique sem confiar, fique muito insegura nela mesmo, né? E passe a desenvolver um ciúme com característica de doença, que é aquele que interfere no nosso dia a dia. Hoje, Marcelo fala sobre o relacionamento com bom humor, mas já passou por situações bem complicadas. Eu tava conversando com uma pessoa e a gente nem tava tendo mais nada, cada um vivendo a sua vida. Aí tava num evento e ela viu eu conversando com a pessoa, acho que ela ficou enciumada e eu senti um tabefe pelas costas. E muitas vezes eu ficava até meio sem graça de conversar com pessoas diferentes. Quando eu pergunto se um pouco de ciúmes faz bem... Muito bem. Acho que é importante, desde que seja controlado. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando agora a Rede Século XXI. Estamos começando o nosso programa Madrugada de Bênçãos, nesta terça-feira. Sou o Padre Giuli e vamos estar juntos nesse finalzinho do dia, final do dia 11 da terça-feira e no início da quarta-feira, no dia 12, dedicado também aos namorados. Vamos fazer no final do programa uma oração também, uma bênção especial aos nossos namorados, né? Então, uma grande alegria poder estar chegando aí na sua sala, na sua casa, junto à nossa sala aqui também, acolher você, acolher toda a sua família nesta final de noite, não é? Talvez tenha sido um dia difícil, um dia estressante, talvez um dia com dificuldades, com problemas, mas também com superações, com vitórias, com muita coisa boa, graças a Deus. Então, que nós possamos juntos fazer a madrugada de bênçãos. Não é só o Padre Júlio que faz o programa Madrugada de Bênçãos, mas nós fazemos. Eu quero rezar por você, mais que isso, eu quero rezar com você.
onde você estiver, em todo o nosso Brasil, nós vamos estar juntos nesse espírito de amor, de fraternidade e principalmente de ânimo novo. Problemas todos nós temos. Aí começamos o nosso programa vendo aí o tema de hoje, que nós vamos rezar, vamos conversar sobre esse tema, os ciúmes, não é? Estamos aí passando da terça para quarta-feira, dia dos namorados amanhã também, véspera de Santo Antônio, onde também nós vamos tratar um pouquinho desse tema tão complicado e complexo que é os ciúmes. Ciúmes que, quando exagerado, ele pode levar a consequências trágicas em nossa vida. Nós sabemos disso, o ciúmes nunca ele é bom na sua essência, não é? Nunca ele é bom. Isso, tomando a Bíblia, por exemplo, na base da Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, nós vamos ver um caso muito típico de ciúmes. Caim matou Abel, os filhos de Adão e Eva, dos primeiros pais do paraíso, por ciúmes. Caim vai matar Abel por ciúmes, porque Abel tinha oferecido um sacrifício a Deus melhor do que o dele. Mas Deus não tinha dito que era melhor, ele achava que o dele era inferior. E então, quando se afasta de Deus, por ciúme, puro ciúme, ele mata o seu irmão. Olha só que situação trágica. E é um fato bíblico de muitos anos atrás, não é? Mas que hoje acontece da mesma forma. Nós vemos hoje ainda esses casos e talvez até piores. Isso para dizer que a Bíblia não está fora do nosso mundo e do nosso contexto. Muitas coisas que hoje nós vivemos está de acordo com a palavra de Deus. Os relatos da Bíblia não são histórias da carochinha, não. Eles servem justamente para iluminar a nossa vida, o nosso dia, os acontecimentos, porque o ser humano, e a antropologia nos diz isso, o ser humano sempre foi ser humano, não é? Os problemas que nós temos hoje, as tragédias humanas de hoje, são tragédias humanas já desde o homem lá na caverna. Não pensemos que são coisas nossas, não. O ser humano desenvolveu-se na sua tecnologia. O Papa Francisco dizia isso também nesta semana, sobre a crise, muitas vezes crise econômica, crise social, crise política, mas ele dizia algo muito interessante, dizia, a crise que nós vivemos hoje é uma crise humana muitas vezes. Claro que é crise humana. Se nós não cuidamos do nosso humano, nós perdemos a confiança em nós mesmos e nos outros. Isso gera então o ciúmes. O ciúme é, na verdade, um vazio existencial. A pessoa não confia nela própria, e se ela não confia nela própria, logo ela não vai confiar no outro. E quando eu digo confiar no outro, não é simplesmente confiar no seu cônjuge, no seu esposo, na sua esposa, no seu namorado, sua namorada. Muitas vezes nós vemos ciúme no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Há o que nós chamamos hoje em dia de um arrivismo. O que é um arrivismo? É o outro querer subir, ter sucesso, obter sucesso, mesmo que seja para pisar no seu próximo, desde que seja para ele ter sucesso. Sempre, muitas vezes, o ciúme gera uma outra consequência desastrosa que é, eu piso no outro por qualquer preço, para que o outro não seja meu concorrente. Olha só que coisa horrível. Horrível quando nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, não para partilhar algo, para aprender algo, para estar junto, mas simplesmente como um concorrente. E como ele é um concorrente, eu tenho que eliminar. Há programas até por aí na televisão afora, não é? Onde aparece muito essa concepção de eliminar o outro. Se o outro está me atrapalhando, no sentido de ele está sendo melhor do que eu, até não é esse o termo, porque na verdade não existe ninguém melhor ou pior do que o outro. Existem pessoas diferentes. Você é diferente do seu esposo, da sua esposa, no caso se você é casado, do seu namorado, sua namorada. Nós padres, um padre é diferente do outro, um bispo é diferente do outro. No trabalho, por mais que façamos o mesmo trabalho, um é diferente do outro, tenhamos a mesma função, somos diferentes. Não é que um é melhor ou pior do que o outro, é diferente. Que essa palavra hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que sintoniza a Rede Século XXI, estava passando aí, parou, fique conosco. Com certeza essa palavra vai lhe ajudar muito. Palavra de Deus que vai lhe ajudar, mas a palavra da ciência também, quando nós lidamos no campo das emoções. Portanto, se você tem ciúme, não sinta-se desesperado.
Não pense que você não tem jeito, não tem conserto. Na verdade, todos nós temos um bocadinho de ciúme, né? Lá uma pontinha de ciúme em nosso coração. É natural. Não vamos achar que ninguém de nós vamos ter ciúmes mais. Nem prometa isso para ninguém, porque isso não vai acontecer. Nós precisamos, na verdade, saber lidar com tal sentimento. Saber trabalhar com o problema. Porque se nós não lidamos com esse sentimento e tentamos esconder, colocar debaixo do tapete esse sentimento, aí sim pode causar algo desastroso. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Você não esteja cuidando bem desse sentimento e esse sentimento está produzindo algo negativo na sua vida. Ou talvez alguém que deixou você, um relacionamento que se acabou, uma amizade. Claro que quando isso acontece, isso fere, machuca a gente. Mas nós precisamos ver nisso também algo muito importante. O que Deus quer com isso na minha vida? Por que isso está acontecendo? Deus quer algo. Eu preciso ver, olhar com os olhos de Jesus, o que isso pode trazer de bom para mim, não de negativo. Infelizmente, as pessoas olham sempre o lado negativo. Hoje nós queremos olhar o lado positivo e aprender até com as dificuldades e com os problemas. E eu quero que você fique comigo. Como eu dizia, infelizmente, há situações trágicas do ciúme. O ciúme pode matar, como Caim matou Abel. E como eu dizia, hoje em dia também há ciúme que mata. E quando nós chegamos num ponto desse, realmente nós dizemos a nós mesmos, quando nós vemos determinadas situações, é o fim do mundo. E realmente é. Se Deus não estiver presente em nossa vida, acaba sendo o fim do mundo para muita gente, para muitas pessoas, por causa do ciúme. Por falar nisso, nós vamos assistir agora um vídeo, não é? Uma matéria que fala justamente disso que o padre acabou de falar aqui. Vamos assistir para a gente refletir. Nunca ouviu falar em Sandra Gomide, Mércia Nakashima, Eloá Pimentel e muitos outros nomes de mulheres mortas por crimes passionais? Segundo a médica psiquiatra, os famosos crimes por amor existem e o ciúme é o principal desencadeante. Hoje, a maioria dos homicídios seguidos por suicídio, ou seja, quando uma pessoa mata alguém e em seguida se mata, o principal desencadeante desse ato é o ciúme. Sandra Gomide, 32 anos, jornalista. Morta com 2 tiros dia 20 de agosto de 2000 pelo ex-namorado Pimenta Neves. Eloá Pimentel, 15 anos, estudante. Morta com um tiro na cabeça dia 18 de outubro de 2008 pelo ex-namorado Lindenberg Alves. Mércia Nakashima, 28 anos, advogada. Encontrada morta, afogada, dia 11 de junho de 2010. Principal suspeito, Misael Bispo de Souza, ex-namorado.